Melhor noite a todos. Vamos a mais um entendimento aí, falar um pouco mais sobre uma das maiores ferramentas que o sistema religioso criou. São três, aliás, né? O famoso diabo, né, que é o ser mitológico, o inferno, que nós vamos falar um pouco agora, e a volta de Jesus no modo futurista. Então, meus queridos, com essas três ferramentas, o sistema religioso conseguiu, até os dias de hoje, prender as pessoas dentro desses locais intitulados de igreja, que eu já falei aqui várias vezes, em vários vídeos, que igreja, biblicamente falando, não são paredes, não são templos, não são catedrais, nada disso. Isso foi criação do homem para atingir os seus objetivos financeiros. A igreja, biblicamente falando, dentro do contexto apostólico, igreja primitiva, são pessoas, são vidas, são os filhos de Deus que estão nesta geração fazendo a diferença. Amém? Não estamos presos a paredes. Somos a igreja livre pelo lavar regenerador da palavra de Deus. Depois, no final dessa live, eu vou deixar aqui na descrição uma playlist sobre o tema inferno, diabo, todos esses atributos aí que o sistema religioso tem criado. Amém? Para você fazer uma busca rápida aí de todos esses assuntos aí referente ao inferno, a volta de Jesus e o diabo, né? Que o sistema religioso não vive sem o diabo e sem o inferno. Se tirar o inferno, tirar o diabo e tirar a escatologia futurista, acaba a religião. A quem está entrando pela primeira vez nessa live, meu nome é Orlando, conhecido aí nas redes sociais como Orlando Alves. Eu estive quase 25 anos dentro do sistema religioso. E o que eu trago aqui são base dentro das escrituras, na história, né, e outras várias pesquisas que qualquer pessoa tem acesso aí. Amém? Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Nós não estamos presos. Nascemos livres, porém a religião nos aprisionou, mas graças ao Eterno nós estamos livres para falarmos do amor de Deus, abertamente, lendo as cartas do apóstolo Paulo, que foi o apóstolo que recebeu as palavras inefáveis do Cristo ressuscitado, amém? Nós não conhecemos ninguém segundo a carne, amém? Vamos começar assim. O que é inferno? A palavra inferno se encontra em muitas traduções da Bíblia. Nos mesmos versículos, outras traduções rezam a sepultura, o mundo dos mortos e assim por diante. Sepultura hebraico, romaniz, Sheol ou Sheol é retratado originalmente como a região dos mortos ou mundo dos mortos, de maneira genérica para toda a humanidade. Outras versões da Bíblia simplesmente transliteraram as palavras da língua original, que são, às vezes, traduzidas por inferno. E nós vamos entender de onde surgiu essa palavra inferno, ok? Entretanto, tanto na cristandade, como em muitas religiões não cristãs, ensina-se que o inferno é um lugar habitado por demônios. Isso foi o que prevaleceu dentro do sistema religioso. Eles gostaram dessa tese. Eles gostaram mais dessa colocação, porque aqui é que entra o medo. É aqui que entra o pânico. E isso estava guardado dentro das cadeias Igreja Católica, né? Da onde surgiu essas aberrações, né? E é claro que as filhas gostaram da ideia, né? As filhas que eu falo são as protestantes, né? As que ramificaram depois do monge Agostinho,
os demônios e onde os maus após a morte são castigados e alguns acreditam que sejam com tormentos. Então, meus queridos, nós vamos ver aqui algumas traduções, né, para ver da onde saiu esse negócio aí. Então, meu querido, existem traduções tendenciosas da Bíblia. Existem várias traduções, cada tradução traz um nome, mas a maioria delas tem uma tradução tendenciosa, e é essa tradução tendenciosa que os religiosos gostam. Vocês podem ver e analisar que a maioria das denominações, elas utilizam a Bíblia pentecostal, que puxa sardinha para esses lados aí. Então, muitas denominações já buscam inserir esse tipo de leitura dentro dos seus cultos. Porque todos falam uma só linguagem e não corre o risco de alguém despertar para a verdade. Então tudo isso aí já é tendencioso, né? Então devemos examinar bem as escrituras. Esse é o fato. Devemos examinar bem, detalhadamente, minuciosamente as escrituras. Olha só, meu querido, Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Porque no Sheol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Essa é a versão Almeida antiga, ou Almeida atualizada, né? Eclesiastes 9:10. Sendo assim, tudo quanto vier à mão. Agora eu vou usar aqui a tradução na King James atualizada, ok? A tradução King James atualizada. Eclesiastes 9:10. Sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-os com o melhor das tuas forças, porque para o Sheol, a sepultura, para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimentos, saber, nem nada. Nem nada. Nem dor. Porque espírito não sente. Espírito não sente dor, espírito não sente fome, não sente medo, nada. Ele é um ser eterno, assim como o Pai dos Espíritos. No Antigo Testamento, Sheol é usado frequentemente, significando sepultura. Já que indica o lugar para onde ossos, né, está lá em Salmos 141, verso 7, e cãs, né, cabelos branqueados, né, ou embranquecidos, Gênesis capítulo 42, verso 38, vão após a morte. Até mesmo a ressurreição do corpo de Jesus é dita como sendo do Hades, inferno, traduzido, né, pelos nossos papas, inferno. Isto é, da sepultura. Atos dos Apóstolos também, capítulo 2, verso 30 a 31, onde sua carne não viu a corrupção. E nós vamos ver essas referências aqui, meus queridos. Vamos ver todas elas. Vamos começar aqui com Salmos, número 141, verso 7. Quando alguém lavra e suca a terra, são os nossos ossos, espalhados à boca do Seol. Tradução Almeida, eu acredito que é Almeida atualizada. O que é isso? Né? Agora, esse mesmo Salmo 141 e o verso 7, na Bíblia NVI, né? Nova Tradução Internacional. Como a terra é arada e fendida, assim foram espalhados os seus ossos à entrada da sepultura. Vendo aqui que no mesmo Salmo, no mesmo número, 141, verso 7, na tradução Almeida atualizada, Sheol. Em outra tradução, sepultura.
Então, os irmãos aí tirem as conclusões aí, amém? Estamos lendo Bíblia. Agora, Atos dos Apóstolos na King James atualizada, capítulo 2, verso 31. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro. Sepulcro, sepultura, Sheol, Hades, whatever. E cujo corpo não sofreu decomposição. Aonde que o corpo sofre decomposição? Na terra. Agora, o mesmo capítulo de Atos 2, 31, na versão Almeida Antiga, 1848. Prevendo isto, Davi falou da ressurreição, né? Da ressurreição. Aqui já diz Davi, né? No outro nem o nome Davi tem, né? Mas para você ver como que são as traduções, né? Sempre eles aumentam, diminuem, trocam. Tem que ficar muito esperto com isso, viu? Prevendo isso, Davi falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades. Hades, sepulcro, sepultura, por aí. Nem a sua carne viu a corrupção. Bíblia Almeida atualizada. Agora vamos ler aqui Almeida Antiga 1848. Vendo Dantes, falou da ressurreição de Cristo. Tá vendo que já abreviou bastante coisa aqui, né? Não fala de Davi, não fala de profetizou, nada. Vendo Dantes, falou da ressurreição de Cristo, que sua alma não haja sido deixada no inferno. Olha aí, meu querido. Para onde que foi o corpo de Jesus? Para o inferno. Mas o inferno não é o lago de fogo? Mas o inferno não é o lugar de tormento? Meu querido, aqui está dizendo, na King James, sepulcro. Na Almeida atualizada, Hades. E aqui, na Almeida Antiga, 1848, inferno. Então, falou da ressurreição de Cristo, que sua alma não haja sido deixada no inferno, nem sua carne haja visto corrupção. Está falando do quê? Cemitério, lugar dos mortos, sepulcro, por aí vai. Agora, Gênesis, capítulo 42, verso 38. Eu vou usar aqui a tradução NVI e a tradução King James atualizada. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês, seu irmão está morto. Os irmãos conhecem essa história aqui, né? E ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos, que são as cãs, né? Descerem à sepultura com tristeza. Gênesis capítulo 42, verso 38. Agora na versão King James. Todavia o pai lhe contestou: meu filho não descerá convosco, seu irmão morreu e ele ficou só. Se lhe suceder desgraça semelhante na viagem que ireis fazer, na mais terrível aflição, fareis descer meus cabelos brancos ao Sheol, a sepultura. Então, meus queridos, Gênesis capítulo 42, verso 38, nas duas versões, NVI e na King James. Em outras versões você vai encontrar inferno também, né? Olha aí, meus queridos, Jesus falou em uma linguagem judaica. E podemos ver isso neste verso. Mateus capítulo 10, verso 27. Olha aí. O que vos digo em trevas, olha só, meu querido, olha só, nós olhando isso aqui, né, de uma visão em um ângulo religioso, o que podemos pensar de Jesus? O que vos digo em trevas? Ué, Jesus está falando em trevas? Como assim? Quando se fala de treva no sistema religioso, fala do inferno, né? Ah, você está em trevas. Em trevas quer dizer, está no inferno, né? Ou está preso ao inferno, ou está endemoniado, não sei. Eles inventam cada coisa, né? Então, Mateus 10, 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que ouvirdes ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Bíblia Almeida Antiga, 1848. Agora, esse mesmo capítulo de Mateus 10, 27, na King James. O que vos digo na escuridão,
Ou seja, em particular, né, meu querido? Dize-o à luz do dia. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o do alto dos telhados. Então, meus queridos, basta uma leitura, né, bem despassada, né, para nós entendermos, e ainda mais com os olhos descobertos, né, sem o véu religioso, aí que nós podemos pensar, né, livremente e chegar numa conclusão, né, que o nosso mestre Jesus, ele usava uma linguagem de sabedoria. Ele usava uma linguagem que nem até mesmo os discípulos entendiam. Muito mais os líderes religiosos que não foram dado a eles o entendimento, né? Tanto é que eles crucificaram o Messias. Eclesiastes 12:7. O pó retorna à terra, de onde veio. E o espírito vai para o inferno. É isso? Não. E o espírito volte a Deus que o concedeu. É complicado uma pessoa poder compreender que não existe diabo e inferno, pois desde menino fomos ensinados a respeito desse ser mitológico e inexistente. É só através das revelações do Cristo ressuscitado que eles serão capazes de compreender. É isso aí, meu querido. Ô Wilson, é interessante, né? Porque isso está tão impregnado na nossa mente, porque eu mesmo fiquei quase 25 anos dentro do sistema religioso aprendendo isso. Que até mesmo se você não desse dinheiro na mão desse homem aí, desse líder religioso, o diabo que devora, né? Vai na sua casa. Mas o devorador que vai na sua casa, se fosse nos tempos do Antigo Testamento, da lei levítica, era o gafanhoto, né? Então nós aprendemos que não é gafanhoto, era um demônio mesmo. E aprendemos também, meus queridos, que se você saísse da denominação, você correria o risco de ir para o inferno. E não tem isso na Bíblia, mas nós nunca questionávamos, porque, assim como nosso irmão Wilson colocou aí, nós aprendemos isso nossa vida toda. Nossos pais aprenderam isso, nossos avós aprenderam isso. Desde a igreja primitiva para cá, foi introduzido esse ensinamento. Então é claro que as pessoas não vão aceitar de imediato. Tem que haver uma intervenção do Cristo, do Espírito em nossa vida para nós entendermos. E eles chegam até o ponto de se irritar com você. Não, você não pode dizer que o inferno existe. Então, meus queridos, eles já se sentem ofendidos quando você diz que o inferno não existe. Não era para eles se sentirem aliviados por alguém mostrar nas Escrituras que o inferno existe? Claro, meu querido. Nós sentimos assim. Nós sentimos aliviados, nós sentimos livres. E para mim, meu querido, olha, o inferno para mim não precisava nem ser falado mais. Mas nós estamos aqui falando por causa do ensinamento que nós estamos passando, né? Mostrando que o inferno foi uma criação da Igreja Católica e que as protestantes veio aí, né? Aderindo aí aos seus cultos. Essa mitologia aí, né? E também o diabo, né? Ah, meu querido. É muita coisa, né? Então, quando você lê Hebreus 2,14, que nós vamos ler aqui, quando você fala que o diabo foi aniquilado, eu falei, não. O diabo não, o diabinho não. O queridinho diabo não, ele não pode ser aniquilado. Porque se ele for aniquilado, quem é que nós vamos expulsar de dentro das igrejas? O pastor. Expulsa o pastor e todos vai para a galera, feliz da vida. Não tem diabo, não tem inferno. Jesus já veio no ano 70. Para que serve esse lugar aí, meu querido? Para nada. Você está perdendo seu tempo, está dando dinheiro a homem para ouvir mentira? Se pelo menos eles falassem o evangelho do Cristo, mas eles estão aí criando filosofias enganosas. Não tem como, né, meu querido? Aí fica difícil, né? Agora, meu querido, nós chegamos num ponto aqui interessante. Ricardo Teixeira, eles lucram com esse inferno de fogo criado pela religião. Demais. E como lucra, né? É a fonte deles. É a fonte deles. O diabo não pode faltar.
Não pode faltar não. Se faltar o diabo, eles cancelam o culto, marca para outro dia. Pérola da Graça, Salmos 86, verso 8. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Mas a religião criou esse suposto ser espiritual do mal para imperar o seu domínio sobre a Igreja de Cristo. E conseguiram enganar mais de 99% da população mundial, infelizmente. Pois é, meu querido. Tremendo isso, né? Esses homens conseguiram sustentar esse império há tanto tempo. Mas hoje, meu querido, tem muita gente acordando. Tem muita gente, ó, despertando. Né? Pela facilidade de documentos que você pode acessar nas internets, né, também, né? Porque antigamente, para você fazer um estudo como esse, você tinha que perder longos e longos dias até, né? Para você completar um estudo como esse que nós estamos trazendo aqui. E hoje é assim, ó. Num clique você tem. Então, meu querido, quando que surgiu esse conceito inferno religioso? Quando foi que surgiu? O conceito de inferno que hoje conhecemos tal como muito quente, tá muito quente, né? Fogo, né? Devido à abundância de fogo, no local cheio de sofrimentos e de dor, foi desenvolvido por Dante Alighieri, um poeta italiano, em sua obra A Divina Comédia. Para você, comparando aí, meus queridos, os escritos aí, você vai ver como tudo tem a ver. De 1321. Então nós vamos falar bastante sobre esse abençoado aqui, né, que escreveu aí essa obra aí, que os católicos, ó, gostou demais. A palavra hebraica principal usada para se referir ao mundo dos mortos é Sheol, já falamos isso, né, mas só reforçando aqui. A origem do termo é incerta, e todas as tentativas de fazer isso foram frustradas ou são duvidosas. A Bíblia hebraica usa o termo Sheol 65 vezes. Sabemos que Sheol é sepultura, né? Para se referir ao mundo dos mortos, retratado como um profundo e escuro abismo, e sepultura, de acordo com o pensamento dos israelitas antigos, não é o de hoje que está em guerra, tá? É os antigos. Um abismo escuro e silencioso situado nas profundezas da terra, para onde todas as pessoas iam depois de morrer. Agora vamos falar sobre o Hades, uma palavra grega. Quando os judeus fizeram a tradução da Bíblia hebraica, olha aí, quando os judeus fizeram a tradução da Bíblia hebraica para o grego helenístico, a Septuaginta usaram 61 vezes o termo grego Hades, comum na mitologia grega. Mitologia grega, para se referir ao reino dos mortos. Mas não há evidências de que partilhassem de todas as concepções mitológicas sobre o Hades, principalmente sua personificação do deus Hades. Muito cuidado com isso, né? Hoje eu falo com base. Hoje eu falo com segurança. Hoje eu falo com entendimento. Amém? O Deus da religião não é o Deus da Bíblia. O Deus da religião que nós aprendemos não é o Deus da Bíblia. Não é. É um outro Deus, que eu não sei qual é também. Eu sei que eles gostam muito do diabo, né? Mas esse outro Deus aí que eles pregam não é o Deus da Bíblia. Não é. O dicionário da Bíblia Almeida, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, responsável pela tradução das principais versões da Bíblia protestante usada no Brasil. Olha aqui, meu querido, já começou muita coisa mexida aqui, viu? Você vai falar para um religioso que a Bíblia foi mexida, eles não aceitam. Eles não aceitam. Mas olha, vou repetir aqui. O dicionário da Bíblia Almeida, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil,
responsável pela tradução das principais versões da Bíblia protestante usada no Brasil, diz sobre o termo Hades, palavra grega que designa a morada dos mortos, bons e maus. Em quase todos os contextos, Hades é equivalente a Sheol, Atos dos Apóstolos 2,31. Possivelmente no seu evangelho, Lucas 16, 23. Lembrando, meu querido, que aqui Lucas 16, 23 é uma parábola, tá? E uma parábola não pode ser aplicada como doutrina. Parábola era um meio do Senhor trazer um ensino. Ele usava como uma figura, né? Para trazer um entendimento mais fácil, né? Não era uma doutrina. O Senhor não está criando aqui a doutrina do inferno, ok? Ele está fazendo uma semelhança, né? E ao inferno não da religião. O inferno que... Os irmãos vão ver aqui. Depois nós vamos falar sobre esse lago de fogo aí também, ok? Então, tenha empregado Hades como equivalente a Geena, num contexto de castigo e tormento, visto que essa era a visão típica dos gregos, versão da Bíblia protestante usada no Brasil. O Brasil, meu querido, ele já nasceu com esse câncer, religião. Porque os irmãos conhecem a história aí, né? Dos primeiros colonizadores aí que chegou, né? Já chegou trazendo essa malária aí chamada religião, né? Então, no contexto, vou ler de novo. Tenha empregado Hades como equivalente de Geena, no contexto de castigo e tormento, vírgula, visto que essa era a visão típica dos gregos e dos romanos quanto à situação das pessoas depois de sua morte. Então, meus queridos, isso é coisa antiga, viu? É por isso que muitos hoje não aceitam, porque quantas pessoas não morreram de lá para cá, né? Dentro desse ensino deturpado aí da Igreja Católica Apostólica Romana. E depois veio aí as filiações, né? Nesse continho, só na cabeça deles que Deus vai julgar a todos nós e ainda vai nos mandar para o inferno que ele mesmo criou. Meu querido, há uma passagem, eu não me recordo agora, se os irmãos lembrarem aí, há uma passagem que o próprio Deus diz que nunca passou pela cabeça dele passar um filho pelo fogo. Na cabeça de Deus nunca passou, mas na cabeça dos religiosos isso passa. Nunca passou pela mente de Deus passar o seu filho pelo fogo. Só dentro da religião que você ouve uma falácia de que Deus vai passar os filhos dele pelo fogo. A palavra inferno surge graças ao padre, olha aí, está escrito monge, né? Mas monge, os irmãos sabem, monge é padre. Monge é padre. A palavra inferno surge graças ao padre São Jerônimo. Eita, São Jerônimo, ó, um beijo para você, viu? Que enganou todo mundo. Esse termo, São Jerônimo, São Pedro, São não sei o quê, porque eles idolatram todos os defuntos, né? Porque Pedro morreu, agora é São Pedro. Maria morreu, agora é a mãe de Deus. Não é? A mãe de Deus morreu? Complicado, né? A mãe de Deus morreu. E a mãe de Deus também chamou Jesus de nosso Senhor, nosso Salvador. Ué, como que a mãe de Deus precisava de Salvador? Mas o católico não atenta para isso. E os seus seguidores jamais atentarão também, porque eles estão com a mente manipulada, né? Então, esse termo aí, São, você já sabe que é da Igreja Católica, né? São Cristóvão, São não sei o quê, São santos, né? Todos santos. Então, aqui começa os angus com caroço. A pergunta que eu faço é, mexeram ou não mexeram nas escrituras? Ah, meu querido, claro que mexeram. Com certeza mexeram. Mas eles não vão aceitar você
Eles não vão aceitar, eles não querem ouvir isso de você. Qualquer um de vocês que estão assistindo essa live, se você falar para algum religioso, olha, a Bíblia foi mexida. Não, irmão, a Bíblia é o sul. Não, meu querido, não é assim não. Não é assim não. A Igreja Católica meteu a mão sim. Demais. Tem até textos que foram adicionados. No livro de Marcos mesmo tem muitos parágrafos aí, tem muitos textos que não existiam. Eu já falei isso em alguns vídeos, que eles mesmos já falaram, que eles tiveram que inserir esse texto para dar uma margem de entendimento ao texto. Porque o texto, os escritos, sofreram muitas percas. E alguns até foram queimados. E o que sobrou foi uns pedacinhos de pergaminhos. E desse pedacinho aqui eles fizeram um livro. Então como que não mexeram? Seguindo aí. Latino. A palavra no latino, infernus. Infernos. Chegamos na palavra do latim, né? Latim, meu querido, você já sabe, né? Latim, católico. No latim está o inferno, infernus. À medida que a igreja crescia e mais romanos foram se tornando cristãos, por fim, cristianizando todo o império, foram feitas traduções da Bíblia para o latim. Aqui também, meu querido, mexeram demais, hein? Língua oficial dos romanos. Meu querido, até os dias de hoje, eles rezam missa em latim. Aí você, brasileiro, vai lá. Eu mesmo já fui lá na Aparecida do Norte. E eu ficava bravo com meu pai, porque aí era cheio, meu querido. Cheio. Barrufado. Eu queria estar na feira, eu queria ver ali as coisas. Meu pai tem que ir lá, tem que beijar a mão do Papa, tem que beijar a Santa, tem que beijar não sei o que. Eu ficava ali, mas ficava explodindo de raiva. E enchei assim, aqueles irmãozinhos que o perfume tinha vencido já, sabe? E você ficava ali preso. E aquele padre lá, em nome do Padre, do Hijo, do Espírito Santo, amém. Latim, meu querido. Um cara como eu, brasileiro, que mal sabe falar o português. Os irmãos sabem que a cada instante eu estou trocando as palavras aqui. Uma vez eu falo Pedro, outra vez eu falo Padre. Uma vez eu falo Bíblia e outra vez eu falo Bíblia. Ouvindo missa em latim. O que eu vou aprender com isso? É lógico, né? Estratégia, né? Claro que é estratégia. Salmos número 31, verso 17. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei, envergonhados sejam os perversos emudecidos na morte. Esse texto explica que a perfeita exatidão que os perversos, isto é, os não eleitos, mortos, seriam silenciados e imudecidos na sepultura. Deixariam de existir. Então, seguindo aqui, meus queridos, por fim, cristianizando todo o império, foram feitas traduções da Bíblia para o latim, língua oficial dos romanos. Ponto. Primeiro havia os textos da antiga latina, ou Vetus Latina. E por fim, o monge São Jerônimo, beijo Jerônimo, beijo para você, fez uma tradução completamente nova da Bíblia. Completamente nova da Bíblia. Antigo e Novo Testamento. Para o latim. Que veio a ser conhecida como Vulgata. Latina Vulgata, que quer dizer comum. Latim comum. Na Vulgata foi usado o termo latino infernus. Olha aí, já mudou, já não tinha essa palavra, né? Aí vem a palavra infernus. Para traduzir o hebraico Sheol. Ou seja, qual foi a intenção dele, né? Tava bom, não tava Sheol? Não tava bom o Hades? Não tava bom aí sepultura? Mas o abençoadinho Jerônimo, beijo para você, Jerônimo, vem e coloca a palavra infernos. Que maravilha, né? Olha aí. E isso
ele fez 61 vezes. São 61 nomes aqui traduzidos para a palavra inferno. Usado no termo latim inferno 61 vezes para traduzir o hebraico Sheol, 61 vezes. E os gregos Hades e Geena, sem distinção. O que fatalmente tem causado vários mal entendimentos. É claro, né, meu querido? Se a palavra fala de sepultura, outro fala do lugar dos mortos, outro fala de sepulcro, outro fala de Geena, outro fala de Hades, outro fala de Tártaro, e por aí vai. E o cara vai, tira tudo isso aqui para o inferno. Maravilha, né? Por isso que o padre ficou bravo quando ele quis sair de lá, né? Olha aí, só que ele sai, faz aquela tal reforma, mas não reforma, né? Ele só jogou barro na parede, né? Que não reformou nada. Tá aí, ó, inferno aí para todo mundo. Vários maus entendidos, uma vez que Geena tem sido diverso de Hades e Sheol, embora em alguns contextos apareça associado a estes. Assim como Sheol e Hades, infernos, se referia ao mundo dos mortos na mitologia romana. O dicionário da Bíblia Almeida, segunda edição, falando sobre a tradução do termo Sheol, diz palavra hebraica traduzida de várias maneiras no Antigo Testamento, na ordem decrescente do número de ocorrências. A Almeida Revista e Atualizada traduz Sheol por inferno. O além, sepultura e cova, abismo, morte, reino dos mortos, Almeida Revista e Corrigida traduz por inferno. Sepulcro, terra, Sheol, a nova tradução da linguagem de hoje quase sempre traduz Sheol por mundo dos mortos. Algumas poucas vezes traduz por morte e outras vezes por sepultura. Com o tempo, é comum vermos as palavras recebendo novas conotações, que ultrapassam o significado original. Então é normal. Para o sistema religioso, nunca houve. Mas nós podemos ver, através das buscas, das pesquisas, né? E sem ter medo de errar, porque o sistema religioso tem medo da verdade. Nós não temos medo da verdade. A verdade é bem-vinda. João 8,32. Gosto muito desse versículo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O sistema religioso diz: esconderei a verdade e a verdade nunca vos libertará. Só que nós mostramos a verdade aqui. Então, com o tempo é comum vermos as palavras recebendo novas conotações que ultrapassam o significado original ou até mesmo mudando completamente o significado. Intencionalmente? Claro que sim. Não é diferente com a história da palavra inferno e os termos relacionados em latim. Grego e hebraico, com o passar do tempo, muitas religiões interpretaram o inferno como o destino de apenas alguns. Pessoas que não assumiram uma conduta louvável do ponto de vista religioso. Ou seja, você que não pagou as penitências, você que não beijou a mão do Papa, você que não paga o dízimo, você que não come o pão com suco, que é uma pequena réplica da Páscoa judaica, você que não se banhou nas águas, que é as purificações, que é um ritual judaico, que todo o batismo nós sabemos que se deu na cruz de Cristo, pela morte dele fomos todos batizados, por aí vai. Então, não assumiram uma conduta louvável do ponto de vista religioso. E que, por isso, foram condenados ao sofrimento jamais visto pelo mundo material. Claro, ninguém vê, né? E essa é mais uma vantagem do sistema religioso. Porque como ninguém foi lá e voltou... Ah, não, tem uma pessoa que foi a mais de 7 vezes. Se você quiser saber alguma coisa sobre o inferno, é só você acessar no YouTube Pastora Nadir. Pastora Nadir, ela é a viajante do inferno. Ela já foi mais de 7 vezes. Jesus só foi uma vez no inferno, mas ela não, ela ultrapassou. Ela é campeã de ir lá no inferno. E ela vê um monte de gente, vê Michael Jackson, vê não sei quem, vê pastores sendo batido no liquidificador. É uma coisa. E eu assim, meu querido, ó, é assim. Né? Há muitos seguidores gostam, né? Porque é comédia, né? A pessoa vai 7 vezes no inferno, devia ficar lá, né?
Se é tão bom o inferno, para a pessoa ir tantas vezes lá, é bom, né, o inferno, né? Isaías, esse capítulo de Isaías, o sistema religioso conseguiu encontrar aqui o diabo. Conseguiu. Vamos ver onde ele está, esse diabo aqui? Isaías capítulo 14, verso de número 11. A tua soberba foi lançada também no Sheol, sepultura, junto com o som de glória das tuas harpas. Eis que agora tua cama é feita de larvas. Cama feita de larvas. Sepulcro, né, meus queridos? Um corpo em decomposição vai formar ali uma cama feita de larvas. Né? O bicho, o verme. E tua coberta de vermes. Versículo 12. Como foi que caíste do céu, ó estrela da manhã? Já falei sobre isso aqui, que isso aqui não é o chifrudão. O sistema religioso diz que isso aqui é o chifrudão, né? O chifrudão, porque estrela da manhã, filho da alva, também é aplicado a Jesus de Nazaré lá em Apocalipse. Então dizer que isso aqui é o diabo, você está chamando o Nazareno, né? O cordeiro de diabo, de Lúcifer. Não é. Lúcifer, na tradução, quer dizer estrela da manhã, filho da alva. Isso aí pode se aplicar em uma colocação assim, ó, de que uma pessoa ela tem brilho, ela tem poder, ela tem autoridade. Então aqui nós estamos falando de um homem, ok? Filho da alva, da alvorada, como fosse atirado à terra. Claro, meu querido, a sepultura é aonde? Na terra. Quando você morre, você é atirado aonde? No vento? No ar? No céu? Não, na terra. Todos que morrem é atirado à terra. Cava-se ali aquele buraco famoso, né? Os 7 palmos, né? E aí vai ser atirado à terra. Ok? Atirado à terra. Tu que derrubavas todas as nações. Verso 16. Os que te veem, olha, os que te veem. Como que você vê o diabo? Na igreja, né? Porque o diabo, sendo um ser espiritual, como é que você vê o diabo? Os que te veem fitam os olhos em ti e te observam com toda atenção, indagando. Porventura é este o homem? Então não seria... Porventura não é este o diabo? Não, mas aqui está dizendo que é o homem. Mas o sistema religioso usa esse texto aqui para falar que é o diabo. Tanto esse como o de Ezequiel, né? Porventura é este o homem que fazia tremer a terra inteira? Que abalava reinos? Claro, né? Ele era um conquistador. Verso 18. Ora, todos os reis das nações descansam com honra, cada um no seu próprio túmulo. Verso 19. Tu, no entanto... Deixa eu ver aqui que é Isaías 14. Deixa eu abrir aqui rapidinho, meu querido. Isaías 14. Aí no versículo 3, a morte do rei babilônico. E aí vai, né? Então, o texto aqui está falando de quem? A morte do rei babilônico. Ai, irmão Orlando, me falaram que era o diabo. Para mim também falaram. Mas se você puxar aqui, ó, o contexto, que eles não gostam de contexto, né? Eles gostam de textos isolados, de versículos isolados. Mas aqui, ó, no verso 11 está aqui, ó. A tua soberba foi lançada também no Sheol, na sepultura, junto com o som de glória das tuas harpas. Eis que agora a tua cama é feita de larvas e a tua coberta de vermes. Como foi que caísse do céu, ó estrela da manhã? É o rei Babilônia. Então os irmãos já sabem aqui que o contexto está falando de um rei, né? Não é do diabo, não. Aí no verso 18, ora, todos os reis das nações descansam, tal. Verso 19, tu, no entanto, foste atirado fora da tua sepultura como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado, versão
King James atualizada. Está aí o diabo da religião, né? Que é o rei Nabucodonosor. Logo cedo, no período patrístico, surgiu a ideia de inferno como sendo dividido em áreas para bons e maus. Lembrando bastante a ideia do Hades, reino, da mitologia grega. Assim concebeu-se o Limbus, que é o pátrio dos patriarcas antes de Cristo, e os Limbus infantil, das crianças. Esses limbos ficam como o termo indica, na borda ou margem do inferno. A interpretação mais comum durante a Idade Média era que Jesus, enquanto morto, foi ao limbo dos antigos patriarcas e os libertou para irem para o céu. Homens como Marcião de Sinope, Tertuliano, Irineu, Justino, Marte, etc. Criam que Jesus desceu ao inferno para livrar as almas dos justos que morreram antes da sua vida. Já para outros, Jesus havia ido ao purgatório. Aí, né, os irmãos sabem de onde saiu essa palavra purgatório, né? Para livrar as almas que ali encontravam. Essa não só é o pensamento católico, como também de alguns protestantes. Aliás, todos, né? Que em vez de chamar de limbus patrio, chamam de seio de Abraão. Segundo Gonzales, no cristianismo antigo, o que pensava e o que mais tarde Lutero também afirmou era que Jesus foi ao próprio coração do reino de Satanás e ali destruiu seu poder para sempre, libertando aqueles que Satanás tinha cativos. Sabemos, né, meu querido, quem é o diabo da Bíblia, né? A lei de Moisés. De Enciclopédia Americana diz: muita confusão e muitos mal-entendidos foram causados pelo fato de os primitivos tradutores da Bíblia terem traduzido persistentemente o hebraico Sheol e o grego Hades e Geena pela palavra inferno. A The Enciclopédia Americana diz: muita confusão e muitos mal-entendidos foram causados pelo fato de os primitivos tradutores da Bíblia terem traduzido persistentemente o hebraico Sheol e o grego Hades e Geena pela palavra inferno. A simples transliteração dessas palavras por parte dos tradutores das edições revistas da Bíblia não bastou para eliminar apreciavelmente esta confusão e equívoco. Voltando aqui, meus queridos, à obra de Dante, né, e isso reforçou muito o conceito inferno dentro da Igreja Católica. Em sua obra, Dante encontra o poeta Virgílio, autor de Eneida, e com ele entra e passeia pelo inferno. É igual a irmã Nadir, né? Passeia pelo inferno. Esse encontro é sugestivo e claramente mostra que é uma descrição sincretista entre o inferno da mitologia cristã e o Hades grego. A primeira descrição do inferno em forma de alerta é: vós que aqui entrais, abandonais toda a esperança. Ponto. Em sua obra, o inferno é retratado como tendo 9 círculos ou níveis, cada um reservado a um tipo de pecador, crescendo em graus até o 9º círculo, onde está o próprio diabo. Interessante, né? E as escrituras falam algo sobre o diabo, que eu vou mostrar aqui depois, mais adiante aqui, talvez no final da live. Continuando aí, as crenças populares cristãs adaptaram muito do conceito de Dante sobre o inferno, o purgatório e o paraíso, como por exemplo o fato de cada pecado merecer uma punição distinta no inferno. A comédia é o maior símbolo literário e síntese do pensamento medieval vivido pelo autor. E ele é assim com a Igreja Católica, viu? Com os papas.
Na obra, o autor descreve a geografia do inferno por meio de uma estrutura composta por 9 círculos, que se afunilam da superfície da Terra até o centro do nosso planeta. Deste modo, os círculos do inferno dantesco estão diferenciados, cada um pelos pecados e demônios que ali residem. Desta forma, a estrutura proposta pelo poeta pode ser analisada como uma das descrições mais expressivas para o imaginário e a representação do inferno na sociedade medieval. Pois o poeta, ao juntar conceitos cristãos com conceitos pagãos, acaba construindo uma ideia. Quem construiu? O homem. Sobre o inferno, que influenciará a Igreja Católica grandemente na doutrinação dos fiéis. Vou repetir. O poeta, ao juntar conceitos cristãos com conceitos pagãos, acaba construindo uma ideia sobre o inferno que influenciará a Igreja Católica grandemente na doutrinação dos fiéis. Põe atenção nisso aqui, ó. A Igreja Católica mantinha vivida a ameaça do inferno diante dos olhos dos cristãos. Para isso, se utilizava de discursos e representações que enfatizavam a monstruosidade, animalidade e crueldade dos demônios, que começa a ser desenvolvida a partir do ano 1000. Zierer Oliveira, 2010, parágrafo 49. Tá vendo aí, meu querido? O além foi um dos temas utilizados pela Igreja Católica para difundir as glórias e as punições que os cristãos estariam sujeitos se não cumprissem com as doutrinas religiosas indicadas por esta instituição. Isso também, as indulgências, né? Então, vários relatos de viagens imaginárias, olha, viaja muito, né? Assim como a irmã Nadir, né? Foi no inferno várias vezes. Sob forma de visão, foram difundidos pelos clérigos diante da Idade Média, com o objetivo de fornecer modelos de comportamentos para obtenção da salvação. Zierer Oliveira, 2010, parágrafo 44. Precedentes históricos do inferno. O inferno não nasceu com a sociedade cristã. Na verdade, a crença nessa localidade do além é muito antiga, sendo o mesmo inspirado em culturas de povos anteriores ao cristianismo, especialmente os gregos e os judeus. Nessas culturas, a princípio, o inferno não era tão cruel e assustador. Só com o passar das gerações, principalmente através da religião cristã, é que este local irá adquirir uma imagem cruel e assustadora. Ponto. Tal imagem é incansavelmente reforçada pela divulgação do discurso religioso das penas e dos castigos, a qual os pecadores estarão sujeitos neste ambiente. Uma das principais influências do cristianismo para a estruturação do inferno advém da Grécia Antiga, por meio de sua mitologia. E daí vem também o diabo também, né? Diabo, inferno, tudo de lá. Desse modo, para os gregos, o Hades não era um lugar de punição, como o inferno é para os cristãos, mas o destino de todos os mortos, pois tanto os bondosos como os maus iriam para este local. O inferno dantesco, de Dantes, né? O inferno de Dantes, se estruturou a partir do Hades grego, especialmente na localização, pois, assim como o Hades, ele também estava situado abaixo da superfície, além túmulo. Ele
ele acaba observando do Hades grego os rios e os monstros mitológicos. Que história, né? Que serviram e muito para o autor arquitetar seu inferno. Olha, arquitetar. Tudo aqui na mente do abençoado, né? Os judeus, assim como os cristãos, também sofreram a influência grega na estruturação do seu além-túmulo. Entre os judeus, o local equivalente ao inferno era o Sheol, onde todos os mortos iriam sem distinção entre os justos e os pecadores a princípio. Gradualmente, com o passar dos séculos, através do contato dos judeus com outros povos, culturas, né? As ideias de recompensa para as almas boas e de castigo para as más acabam ganhando força. Para você ver que houve modificações, né? Houve muitas alterações nos conceitos. E tá essa bagunça aí hoje, né? Meu querido, a Divina Comédia de Dantes, né? Nos oferece uma descrição detalhada do inferno, servindo como um documento de divulgação das penas a que os pecadores estarão sujeitos após a morte. E através da descrição de sua viagem ao mundo inferior, Dante convida seus leitores a uma reflexão sobre as suas condutas no mundo terreno. Pois se continuarem a praticarem ações pecaminosas, suas almas estarão sujeitas às aflições e castigos quando morrerem. A católica copiou isso muito bem, aceitou isso muito bem. Nós vamos ver que até hoje é elogiado esse Dantes aqui. Dessa forma, Dante acaba estimulando seus leitores na busca pela salvação. Mas salvação não é por obras, né? Sabemos aí Efésios 2:8. Pois, através da divulgação das penas infernais, o poeta conseguia alcançar a mente dos homens do seu tempo. E hoje a Igreja Católica também, entrando na mente do povo. O que eu encontrei aqui, ó. Isso aqui é uma carta papal falando do Papa Francisco, falando de Dante, da sua obra. Né? O Papa Francisco frisa que Dante soube exprimir, com a beleza da poesia, a profundidade do mistério de Deus e do amor. Inferno, meu querido. Inferno. Segundo o Papa, o desejo é que a carta apostólica una sua voz à dos seus antecessores, que honraram e celebraram o poeta. Claro, né? Ele que trouxe força do inferno aí para esse conceito aí católico. Como Paulo VI, São João Paulo II também destacou a genialidade artística de Dante, uma realidade visualizada que fala da vida do além-túmulo e do mistério de Deus, com a força própria do pensamento teológico humano, transfigurado pelo esplendor da arte e da poesia, simultaneamente conjuntas. E, meu querido, tem muita coisa escondida, viu? Tem muita coisa por trás das cortinas, que daria aí um seminário, né? para falar sobre o inferno. Então, na carta apostólica, o Santo Padre, olha como escreve aqui, ó. Na carta apostólica, que é apostólico, meu querido, os apóstolos só estiveram ali na igreja primitiva, não tem padre apostólico. Isso é outra mentira do sistema religioso. Mas vamos ler. Na carta apostólica, o Santo Padre relata a biografia de Dante. O nascimento em Florença, seu batismo e fé. Olha aí, Dante, batismo e fé. Olha aí. O nascimento em Florença, seu batismo e fé e envolvimento no conflito entre guelfos e gibelinos foram citados. Também a ascensão em cargos públicos, exílio, condenação e rejeição da sentença foram contados.
Por fim, Francisco, o Papa Francisco, né, atentou-se ao exílio perpétuo e à condenação e morte do poeta. O termo Geena é a forma grega do hebraico Ge-Inon, que quer dizer vale de Inon. Eu fiz um vídeo, meus queridos, depois eu coloco aqui nos comentários, eu fiz um vídeo sobre o inferno. E aí falo de outras, mostro o mapa, que esse vale de Inon aqui era o vale, né, que foi usado como modelo, que as pessoas, que os malfeitores, tanto o próprio Jesus de Nazaré, se ele não tivesse recebido o túmulo, ele iria para esse lixão aqui, né? Ele ia para cá, mas só que não era o propósito de Deus, né? Porque o seu corpo não poderia entrar em decomposição. Era o nome dado a uma ravina profunda ao sudoeste de Jerusalém, que é o Vale de Inon. Entre a estrada que vai para Belém e a que vai para o Mar Morto. Está lá em Juízes, parece, né? Juízes, capítulo 15, verso 8. Neste local, originalmente, sacrifícios humanos eram realizados na época dos Amonitas ao deus Moloque, como se lê em 2 de Reis, capítulo 23, verso 10. Posteriormente, no período israelita, tornou-se uma espécie de lixão na cidade de Jerusalém. Se os irmãos puxarem o mapa lá, você vai ver, próximo o muro da cidade, está ali o Vale de Inon, que era o necrotério gigante, que era mantido frequentemente em chamas. O fogo não se apagava, devido ao material orgânico que ali era lançado. E quando o fogo não podia consumir toda a podridão, aí vinha os vermes. Por isso que tem aquela passagem, aonde o fogo não se apaga, pela quantidade de corpos, né? E pelo fogo não consumir toda a carne, apodrecia e vinha os vermes. Por isso que o fogo não se apaga e o verme não morre. Ok? E é importante observar que Jesus, olha aí, é importante observar que Jesus, ao se referir a Geena, em Marcos capítulo 9, verso 48, usou uma linguagem semelhante à de Isaías, do capítulo 11, verso 11, que nós lemos, né? Falava sobre o rei, o rei da Babilônia, né? Descrevendo-a como um lugar onde o verme nunca morre. Podemos ver também Isaías, o capítulo 66, verso 24. Eu acho que eu separei aqui. Vamos ver. Isaías, capítulo 66, verso 24. E sairão e verão os cadáveres dos homens que transgrediram. Quem é que transgredia com Deus, contra Deus? Os judeus. A lei, quando não era cumprida, os judeus que não cumpriam a lei, muitos deles eram mortos, prostitutas, filho rebelde, a mulher que casou e não era virgem, tudo isso, lei de Moisés, né? Então eles eram apedrejados, eram lançados aí, nesse lugar, como malfeitores. Os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Ou seja, todos que passassem por ali pelo lixão, ia ver os corpos ali. O fogo aceso, né? Porque o corpo em decomposição vira um enxofre, vira um combustível. E aí o verme estava ali também. Então todos poderiam ver. Que era um lixão, era um lugar público, todos podiam passar por ali e ver. Diabo são os nossos maus desejos da carne, ativado na mente e no coração. Diabo era as leis de Moisés, que trazia condenações e julgamentos ao povo antes da cruz. Interessante, né, irmão Wilson, que tem uma passagem, se eu não me engano é João 5,45. Vamos ler aqui? João 5,45. Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que ele não acusará ninguém diante do Pai.
Quem vos acusa é Moisés. Por quê, meu querido? Essa palavra acusar ou acusador, ela sofreu traduções e chegou até o nome de diabo, que quer dizer diabolos, ou acusador. Então, quando nós falamos que o diabo é Moisés, é porque o diabo, que quer dizer a palavra acusador, o acusador aqui dos judeus era Moisés. Não literalmente Moisés, mas a lei que foi dada a Moisés. Então, toda a lei de Moisés, ela acusava os irmãos judeus dia após dia diante de Deus. Aqui, ó, não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa, ou seja, quem é o diabo de vocês? Eu não sou diabo de vocês, Jesus falando. Quem é o diabo de vocês é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança. Aí lá em Apocalipse você já vê que foi aniquilado o acusador dos nossos irmãos. E os irmãos já sabem que é a lei. Agora nós vamos falar dos os 7 infernos de Dante, né? Inferno. Primeiro círculo, limbo, virtuosos pagãos. Segundo círculo, vale dos ventos, luxúria. Terceiro círculo, lago de lama, gula. Meus queridos, a gula aqui não é você comer muito, tá? Alguns se ofendem, né? Pessoas que comem bem, né? Que gostam de comer, né? Até mesmo aquelas pessoas que por comerem demasiado ficam com super pesados, né? Para não falar outro nome, né? Que eu não quero ofender ninguém aqui. Então, não é essa gula, tá? A gula aqui, meus queridos, são as pessoas que comiam demasiado e forçavam um vômito para continuar comendo. Então, essa é a gula tratada, tá? Não é quem come muito, né? Se come muito, é bênção. Mas aqueles que forçavam o vômito para poder comer mais. Isso sim é pecado, né? Diante da lei, né? Quarto círculo, colinas de rocha, ganância. Quinto círculo, rio Estige, ira. Sexto círculo, cemitério de fogo, heresia. Sétimo círculo, vale do Flegetonte, violência. E como sempre, Hollywood não ficaria de fora. Claro que não. Hollywood gosta, ama essas loucuras religiosas. E é daí que eles tiram os seus famosos filmes, né? Que ganha muita bilheteria, né? Que é o Deixados para Trás, né? A Volta, o Arrebatamento, o Inferno, né? E por aí vai. Tem até um filme que eu até assisti, um filme bom, é o Brad Pitt. Ele fez esse filme aí, ó, 7 Pecados Capitais. Os irmãos podem buscar aí no YouTube, os 7 Pecados Capitais. É bom o filme, é um filme policial e tem todos esses pecados aí, né? Aparecer as pessoas mortas de uma forma diferente, apresentando esses pecados aí. É interessante o filme, né? Se os irmãos não assistirem ainda, tá aí a dica aí, né? Os 7 Pecados Capitais, Brad Pitt. Para encerrar, com chave de ouro, mesmo que esse diabo aí exista, ou existiu, esse ser mitológico, mesmo que esse ser tenha existido como um ser, ele foi aniquilado. Uma vez eu falei isso para um abençoado, ele ficou irado comigo. Só não bateu porque nós tínhamos uma amizade. Mas pense numa pessoa que ficou irada, foi quando eu falei que o diabo foi aniquilado. Ah, não. Não fale assim do diabo. Meu querido. Até mostrando o que está escrito, eles não aceitam, né? 2,14, Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos de Deus participam da carne e do sangue, também ele, Deus, em Jesus, né, participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse. Essa palavra aqui, aniquilar, meus queridos, é destruir, é fazer deixar de existir, é acabar com tudo, tá ok?
aniquilasse aquele que tinha o império da morte. Quem é que tinha o império da morte? Quem é que tinha o império de condenação e morte? Moisés. Que tinha o império da morte, isto é, o diabo, o acusador. É porque quando eles falam acusador, o abençoado lá que fez a tradução, achou mais bonitinho colocar o nome diabo. Mas aqui, tira o diabo, põe acusador. Quem era o acusador que Jesus falou lá em João 5,45? Eu não vos acuso diante do Pai. Ou seja, eu não sou diabo diante do Pai. Quem é diabo diante de vocês é Moisés. Em outras palavras, né? Então, meus queridos, fechou aqui. O diabo foi aniquilado, mas dentro das igrejas tem um homem lá intitulado pastor. Sai, diabo. Eu te repreendo, diabo. Eu te amarro, diabo. Sai, diabo. 7 horas da noite. Em outro local, 7 horas da noite, outro pastor. Sai, diabo. Sai. Mais adiante, mais 20 igrejas no mesmo horário, porque geralmente os cultos são no mesmo horário, né? Tem vários pastores gritando no mesmo instante. Até gaguejei. No mesmo momento, existem milhares e milhares e milhares de pastores, líderes religiosos, gritando com a mão na cabeça de um irmão que está talvez perturbado, a mente perturbada, expulsando o diabo. Ou seja, nós lemos aqui, Hebreus 2,14, que o diabo foi aniquilado, destruído. Então acabou. Porém, de uma forma milagrosa, esse diabo ressuscitou. E agora que ele ressuscitou, ele veio onipresente. Porque a cada momento, a cada milhares e milhares de denominações que são quase no mesmo horário de culto, eles estão expulsando um diabo. Ou seja, se aqui está expulsando o diabo e ali também o diabo, então o diabo ele é onipresente. Ou seja, o sistema religioso, eles são descarados, né? Eles não somente ressuscitou esse diabo aqui, mas eles não ressuscitaram esse diabo da Bíblia, ressuscitaram o diabo mitológico, com a ajuda aí de muitos escritores, aí como Dantes, né? E como outros historiadores aí, que receberam muitos aqui para trazer seus quadros pintados. Então eles não somente ressuscitou o diabo, como deu a ele também um atributo que só Deus tem. Já não basta, né? Já não basta o diabo ser diabo, tem que dar um atributo de Deus para ele, né? E tudo isso o povo aceita. Tudo isso o povo abraça como verdade absoluta. Então, eu volto a dizer. Se o diabo foi aniquilado lá em Hebreus 2,14 pela morte de Cristo, que diabo é esse? Que a cada local, há milhares de localidades ao mesmo tempo, várias igrejas ao mesmo tempo estão expulsando o diabo. Que diabo é esse? Que diabo é esse que é onipresente? É o diabo da religião. Então, meus queridos, deixo aqui esse estudo. É bem verdade que há muito mais conteúdo sobre isso, mas eu não poderia trazer todo o conteúdo aqui. Mas uma outra oportunidade, quem sabe, eu possa trazer algo mais sobre esse tal inferno ou esse tal diabo, que são ferramentas importantíssimas na mão desses líderes manipuladores, que com isso, e mais ainda a teologia futurista, aprisionam as pessoas dentro desses locais. Por isso que muitos não saem de lá, por causa do medo. Se sair, o diabo pega. Se sair, vai para o inferno quando morrer. Se sair, Jesus volta e ele não sobe. Por quê? Porque Jesus voltou exatamente no momento que ele saiu da igreja CNPJ. Aonde tem isso na Bíblia? Não tem. Então, meu querido, eu convido você a examinar mais as escrituras. Pesquise bastante. Hoje você tem acesso a toda a biblioteca, em todas as áreas, em todos os tipos de ensinos, todos os autores. Num clique, você tem acesso a todos os livros. E 99% totalmente grátis.
Não fique somente na palavra desse homem. Talvez esse homem aí, intitulado pastor, é uma boa pessoa. Não tem um entendimento, claro. Porque dizer que o diabo de 2,14 aqui, Hebreus 2,14, está vivo até hoje, é um engano, com certeza. Só uma pessoa com véu religioso para pensar assim. Eu pensava assim. Deixo meu abraço aqui a todos. Vocês são importantes no reino, com certeza. Todos vocês são abençoados com todas as bênçãos. Todas as sortes de bênçãos, vocês são abençoados. Meu querido, o dia em que este corpo aqui tombar, o dia que findar os meus dias aqui na terra, a sepultura não tem mais poder sobre nós. O Hades não tem poder mais sobre nós. O Sheol não tem poder. Ele não nos deterá mais, porque isso acabou. Na morte de cruz, Cristo, ele acabou com a bagunça. Acabou com o diabo, com os demônios, com o que você achar. Tudo isso o Senhor acabou. Novos céus e nova terra foi estabelecido. Estamos vivendo o reino aqui, em vida e em perfeita vitória. Ah, irmão Orlando, não, está errado. Só quando morrer. Ah, meu querido, só quando morrer? Não. Jesus falou, se alguém falar para você, o reino está ali ou acolá, não aceite, porque o reino está em vós. O reino está aqui dentro. E o inferno também está aqui dentro. O diabo também está aqui dentro. Os demônios também estão aqui dentro. Agora, meu querido, você vai deixar isso virar realidade na sua vida? Claro que não, meu querido. O evangelho está aí. As cartas de Paulo estão aí revelando tudo, quebrando tudo. Você só segue enganado se você quiser. Amém? Graça e paz a todos. E até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir. Graça e paz.